Nesta pequena cidade do sul, as ruas repletas de casas pitorescas e jardins bem cuidados escondem uma verdade muito mais sombria, escondida nos cantos de cada edifício, de cada interação. À distância tudo parece calmo, quase idílico. As igrejas antigas são guardiãs do passado e os monumentos aos heróis de guerra relembram a glória de uma época passada. Mas por trás desta fachada esconde-se outra realidade, uma realidade feita de coisas não ditas, julgamentos furtivos e muros invisíveis que separam aqueles que possuem o poder daqueles que lutam para mantê-lo. A área residencial onde residem as famílias de oficiais militares, altos funcionários e pessoas influentes é um microcosmo desta cidade. Cada casa é um símbolo de status, um testemunho de sucesso e privilégio. As ruas são largas, ladeadas por majestosos carvalhos, e as casas estão repletas de tradições que foram transmitidas de geração em geração. No entanto, por trás dos portões de ferro forjado e dos gramados perfeitamente cuidados, há uma tensão palpável. As famílias dos poderosos vivem à sombra das suas próprias expectativas, presas a papéis que são obrigados a desempenhar para manter a sua posição. As mulheres trocam olhares cheios de insinuações, os homens sussurram segredos a portas fechadas e as crianças, embora protegidas do mundo exterior, também são marcadas por uma herança que nem sempre compreendem. É neste cenário que a história se passa, nesta cidade aparentemente pacífica, mas profundamente dividida. Aqui o poder é tudo e a injustiça, embora sutil, é onipresente. A linha entre os dois é tênue, quase imperceptível para aqueles que estão imersos nela, como se simplesmente nascer no bairro certo ou ter as conexões certas fosse suficiente para justificar um comportamento autoritário, até mesmo opressivo. O general Samuel Mitchell compreendeu esta realidade desde cedo. Nascido em um bairro operário, em uma família onde os recursos eram limitados, mas onde o amor e a disciplina eram onipresentes, ele viu as injustiças de perto. Ele cresceu observando as provações de seus pais, que lutaram para lhe proporcionar uma vida melhor, e sabia que somente o esforço constante, a inteligência e a determinação poderiam permitir-lhe superar as expectativas que a sociedade impunha a alguém de sua cor. Ele conseguiu encontrar um lugar para si no mundo branco, um mundo que parecia tê-lo rejeitado antes mesmo de ele começar a criar um lugar para si mesmo. Sua carreira militar foi um sucesso indiscutível, mas não sem sacrifícios. Samuel aprendeu desde cedo que tinha que fazer mais, trabalhar mais, ficar mais ereto, porque qualquer desvio, mesmo que mínimo, seria visto como um sinal de fraqueza, uma falha que poderia ser explorada. Cada ascensão em sua carreira foi marcada por lutas silenciosas, momentos em que ele teve que enfrentar preconceitos e comentários velados sobre sua raça. Mas Samuel resistiu, porque o seu sonho não era apenas ter sucesso, mas mostrar que um homem negro poderia, apenas pelo seu mérito, impor-se no mundo onde a injustiça era muitas vezes a norma. Em sua busca, ele construiu uma família, uma vida confortável e criou seu filho Elijah com os mesmos princípios de trabalho duro e disciplina. Mas Elias, embora tenha crescido num ambiente privilegiado, não escapou a esta mesma realidade. Aos 22 anos, Elijah já era um jovem brilhante, um respeitado cadete do exército, onde ingressou após os estudos universitários. Ele era tudo o que seu pai sonhara que ele fosse: inteligente, sério e infalivelmente disciplinado. Mas Elijah tinha algo que seu pai não tinha: um peso extra sobre os ombros. Ele carregava a cor da sua pele e, com ela, a percepção do mundo exterior. Os olhares que recebeu não foram os mesmos dos seus camaradas brancos. Os seus superiores, embora apreciassem o seu trabalho, muitas vezes olhavam para ele com distanciamento, como se ele tivesse constantemente de provar que era digno, como se a sua própria existência no exército fosse um desafio para eles. Elijah, embora profundamente orgulhoso de sua herança familiar, estava começando a perceber que o que seu pai teve de enfrentar para chegar onde estava, ele também teve que enfrentar à sua própria maneira. Mas para ele havia uma diferença. Foi seu pai quem quebrou barreiras, quem abriu portas. Elias, por outro lado, teve que demonstrar constantemente que merecia estar ali, repetidas vezes. Os estereótipos raciais que rodeavam a sua existência pareciam inevitáveis. Havia os sussurros nas suas costas, os olhares desconfiados dos policiais quando ele andava sozinho pelas ruas e os comentários discretamente humilhantes de alguns de seus colegas que não entendiam como um homem negro, mesmo tão talentoso como ele, poderia estar entre eles. Tinham dificuldade em aceitar que um jovem negro pudesse ser um líder, um exemplo de disciplina e respeito. As pessoas o viam principalmente como outro jovem negro uniformizado, não como filho do general.
herdeiro de uma dinastia de serviço e lealdade. Embora tivesse os mesmos títulos, as mesmas distinções, as mesmas qualificações que os seus colegas, para o mundo exterior, o seu único crime era sua cor. Isso pesava cada vez mais sobre ele. Elijah escolheu seguir os passos de seu pai, provar seu valor no exército, mas cada dia parecia ser um novo teste. Um teste ao qual ele tinha que se submeter constantemente. Porque, independentemente dos cargos que subiu, independentemente da disciplina que incorporou, para muitos ele permaneceu um simples reflexo do passado que a sociedade tentou esquecer. Um homem negro de uniforme. Ele começou a se perguntar se, apesar de toda a sorte de ser filho do general, não estaria, à sua maneira, também preso a um sistema que, embora lhe oferecesse oportunidades, nunca o deixaria ser plenamente aceito. E esta dúvida, lentamente, minou a sua confiança em si mesmo e no futuro. O peso da sua herança, do seu nome e da cor da sua pele misturavam-se na sua mente, por vezes impedindo de saber quem ele realmente era e o que representava. O filho do general, sim, mas também o jovem negro que sempre podia ser olhado de soslaio nas ruas, mesmo com o uniforme impecável. Numa sexta-feira à noite, depois de um treino intenso que o deixou exausto, Elijah foi a um pequeno restaurante local. Não era um lugar extravagante, apenas um lugar modesto onde ele costumava ir sozinho depois de uma longa semana. O brilho fraco das luzes de neon do lado de fora e o cheiro tentador de comida reconfortante que vinha do restaurante pareciam oferecer-lhe uma pausa bem-vinda nos dias agitados. Vestido com botas militares, jeans surrados e uma camisa casual, ele procurava apenas escapar da pressão que pesava sobre ele. O peso do uniforme, os olhares, os julgamentos incessantes, tudo isso pareceu desaparecer quando a porta do restaurante se fechou atrás dele. Mas naquela noite, a paz que esperava encontrar rapidamente lhe escaparia. A rua estava silenciosa, quase deserta, como costumava acontecer naquela época, e o som dos pneus cantando no asfalto era quase ameaçador no ar fresco da noite. De repente, sirenes estridentes foram ouvidas à distância, e então a silhueta de um carro patrulha apareceu na esquina. Elijah já tinha visto esses carros muitas vezes, passando lentamente por ele, sem nunca parar. A polícia nunca se aproximou dele, mas ele sabia que o olhar deles, carregado de suspeita, nunca o abandonou completamente. O simples fato de ser um jovem negro, caminhando sozinho, parecia ser suficiente para despertar o alarme na mente de muitos desses policiais. Naquela noite, o carro parou bem na sua frente, como se o destino tivesse decidido reservar-lhe mais uma provação. A porta se abriu de repente e um policial saiu. Thompson, um jovem de 30 e poucos anos, tinha uma atitude arrogante, como se governasse as ruas. Sua mandíbula cerrada e seu olhar gelado diziam muito sobre seu humor no momento. "O que você está fazendo aqui, exatamente?" Thompson disse, sua voz afiada e quase condescendente. Ele não parecia estar procurando uma resposta simples, mas sim uma justificativa, uma brecha que pudesse explorar. Elijah, que soube reconhecer a intensidade no olhar dos policiais, ergueu os olhos, avaliou rapidamente a situação e, apesar da tensão palpável, respondeu com calma. "Só vou jantar, agente. Nada mais." Ele aprendeu a manter a calma nessas situações. Seu uniforme e status não serviam para nada num contexto como esse. O homem que ele era, o filho do general, o soldado modelo, não tinha importância naquele preciso momento. Naquele momento, ele era apenas um jovem negro na rua. Mas esta resposta, comedida e calma, pareceu ter o efeito oposto ao que ele esperava. Thompson não ficou satisfeito. Seu olhar endureceu e seu tom ficou mais nítido. "Onde exatamente você está indo e por que está aqui neste momento?" Ele perguntou novamente, suas palavras carregadas de suspeita. Elijah sentiu o ar de sua detenção. Ficou claro que Thompson não estava apenas procurando uma explicação. Ele procurou provocar, testar os limites. O jovem soldado, um pouco mais irritado, mas ainda controlado, permitiu-se responder com um toque de ironia na voz. "Eu te disse, agente. Vou jantar. Nada mais. Por que você se importa?" A pergunta pairava no ar, mas Thompson não tinha intenção de deixá-la passar. Seus olhos, cheios de desprezo palpável, encararam Elijah. Esta não foi uma simples verificação de rotina. Não era uma questão de segurança ou ordem pública. Foi um teste de poder, um momento em que ele poderia, como seu agente, lembrar a Elijah que ele nunca foi verdadeiramente livre.
Não importava seu status, não importava seu pedigree. Thompson o via como um jovem negro e era isso que importava. Um jovem negro que não tinha lugar naquela época, neste espaço, nesta cidade. Elijah, cada vez mais incomodado, sentia esta frieza na atitude de Thompson, esta forma de reduzir a sua simples existência a uma questão de cor e estatuto social. Mas ele também sabia que reagir impulsivamente só pioraria as coisas. Então, enquanto cerrava os punhos para evitar o menor sinal de fraqueza, ele permaneceu em silêncio, esperando que a situação se acalmasse por conta própria. Mas Thompson não desistia. Ele deu um passo à frente abruptamente, como se tivesse acabado de chegar à conclusão de sua própria investigação mental, e gritou: "Vou ter que revistá-lo." Sua decisão foi tomada. Ele nem esperou pela permissão de Elijah. Era uma formalidade simples, aos seus olhos. Uma forma de colocar um jovem negro em seu lugar. O jovem soldado não teve tempo de reagir. Num instante, Thompson tirou as luvas de couro e já se aproximava dele com os braços estendidos. A situação estava rapidamente se tornando explosiva. Elijah, embora habituado à tensão nas suas interações com a polícia, sentiu o laço apertar-se à sua volta. Humilhação, raiva e profundo cansaço estavam entrelaçados em seus pensamentos. Ele sabia que qualquer resistência poderia ser interpretada como agressão e as consequências seriam então inevitáveis. Mas ele não pôde deixar de se perguntar por que ele, um homem que dedicou a sua vida a servir o seu país, um homem digno, respeitado pelos seus pares, ainda tinha de lidar com isto. Por que razão, quando agia dentro da lei, foi reduzido a suspeito, a alvo potencial simplesmente por causa da cor da sua pele? "Você não tem o direito de me revistar sem motivo", disse-lhe finalmente, com a voz quase trêmula, mas cheia de desafio. "Vou jantar. Não há razão para você me impedir." Thompson parou por um momento, perturbado pelo confronto verbal, mas sua arrogância rapidamente superou qualquer forma de razão. "Não me faça usar a força", disse-ele friamente, pronto para cruzar uma linha que nunca teria cruzado se Elijah fosse branco. Mas naquela noite, Elijah entendeu que, para ele, essa linha nunca existiu de verdade. Em poucos momentos a situação degenerou. Elijah, embora profundamente chocado com a brutalidade e agressividade da interação, permaneceu calmo. Ele sabia que qualquer reação impulsiva só pioraria as coisas. Ele tentou manter a compostura, recusando-se a ceder ao crescente abuso verbal. Mas ao seu redor, a tensão estava se tornando palpável. A multidão, que havia começado a formar um círculo em torno do incidente, estava cada vez mais barulhenta. Alguns espectadores murmuravam, trocavam olhares furtivos, enquanto outros já pegavam seus telefones para filmar o que parecia ser um confronto inevitável. Elias percebeu que a cena, agora visível para todos, estava se transformando num espetáculo que ele não conseguia mais controlar. Ele estava lutando contra mais do que apenas a autoridade de Thompson naquele momento. Ele estava lutando contra uma sociedade que se acostumara a ver os jovens negros como alvos. O momento foi crucial. O olhar das testemunhas, as câmeras focadas nele, tudo isso fazia de cada movimento um ato público, um ato simbólico. Mas no fundo, Elias só queria desaparecer na multidão, para escapar deste inferno de humilhação pública. De repente, sem aviso, num acesso de frustração e raiva, Thompson avançou sobre ele e desferiu-lhe um golpe brutal no rosto. O som do tiro estalou no ar, estridente, quase irreal. O estrondo ecoou nas paredes dos prédios, causando um momento de silêncio chocado na rua. Elijah cambaleou com a força do impacto, mas levantou-se rapidamente, cerrando os dentes, lutando contra a vontade de reagir impulsivamente. Ele se lembrou das lições que seu pai, o general, lhe ensinou: nunca ceda à violência gratuita. Mantenha a calma, permaneça digno. Os olhos de Elijah se fecharam por um momento devido ao golpe, mas quando ele abriu os olhos novamente, ele tentou manter a compostura. Ele sabia que a situação poderia piorar ainda mais se a violência se espalhasse. Ele levantou lentamente um braço, como se quisesse afastar o agente sem responder à agressão com mais violência. Foi uma tentativa de autocontrole, um último esforço para evitar que a situação ficasse completamente fora de controle. Mas o seu gesto, por mais comedido que fosse, não surtiu o efeito desejado. Antes que ele pudesse reagir ainda mais, outro policial, maior, correu do outro lado, agarrando violentamente seu braço e imobilizando. O abraço do agente foi brutal,
quase desprovido de qualquer forma de contenção. Elijah rapidamente se viu preso em um aperto que não havia previsto, com o braço torcido nas costas, uma dor aguda, enquanto outro policial forçava se inclinar para frente. A rua, que estava em pleno tumulto, ecoava agora com os gritos de testemunhas que pediam socorro ou tentavam entender o que estava acontecendo. Os telefones filmavam cada momento, imortalizando a humilhação pública de um jovem inocente apanhado na roda da injustiça. A tensão aumentou um pouco e, alguns minutos depois, as sirenes dos carros da polícia puderam ser ouvidas à distância. O general Mitchell, ao saber do incidente através de testemunhas e de vídeos virais partilhados nas redes sociais, chegou ao local, seguido por vários dos seus subordinados. Seu rosto, geralmente implacável, estava agora marcado por visível frustração. A emoção que o dominou foi uma mistura de raiva e descrença. O seu filho, este jovem que ele criou na disciplina, na honra e no respeito pelos valores militares, era agora vítima de uma injustiça brutal e óbvia. Ele sabia que esta situação ia longe demais, muito além de um simples mal-entendido. Mas quando ele chegou ao local, foi atingido por uma parede de descrença. A recepção da polícia, longe de ser respeitosa, foi repleta de uma hostilidade que ele nunca imaginou. Não houve salvação, nem reconhecimento de sua autoridade ou papel. Não, em vez disso sentiu uma rejeição, uma animosidade quase palpável. O general, o homem que liderou as batalhas, comandou as tropas, de repente se viu diante de um muro invisível, mas firme, um muro feito de preconceito e intolerância. Thompson, ao ver o general chegar, não fez o menor gesto de retirada. Pelo contrário, seu olhar endureceu ainda mais e ele se aproximou do general, com palpável arrogância. Você acha que por causa do seu nome você está acima das regras? Ele gritou, sua voz afiada, cheia de desprezo. Ele nem sequer tinha consciência da ironia da sua própria ignorância, do peso das suas palavras. O que ele não sabia era que o nome Mitchell carregava uma história, um peso que Thompson nunca poderia compreender. Samuel sabia que este não era apenas um incidente isolado. Não foi apenas um confronto entre pai e filho, nem mesmo uma simples altercação com policiais. O que ele acabará de vivenciar, o que acabará de ver, era uma lembrança brutal da realidade do mundo em que vivia. Um mundo onde, apesar de todos os títulos, das distinções e da posição que construiu ao longo dos anos, ele permaneceu antes de tudo um homem negro aos olhos de um sistema cego pelos seus preconceitos. A violência e a desumanização que observou em relação a Elias não fizeram parte de um incidente isolado. Faziam parte de uma cultura de violência sistêmica que ia além das ações de alguns agentes policiais. Ele sabia disso agora mais do que nunca. Não importava quais títulos, medalhas, educação ou posição social ele tivesse adquirido, aos olhos daqueles que encarnavam esse sistema, ele sempre foi visto através das lentes da cor de sua pele. Samuel sentiu-se traído, não só pela polícia, mas também por um sistema jurídico e social que aceitou e perpetuou estas injustiças durante demasiado tempo. Para Samuel, foi um choque devastador. Um pai, orgulhoso do filho, orgulhoso de tê-lo orientado para a carreira militar, viu-se vendo o próprio filho humilhado e espancado por aqueles que deveriam garantir a sua segurança. Mas, além da dor pessoal, houve um apelo à ação que ressoou em sua mente. Um chamado para se levantar não apenas para defender seu filho, mas por todas as outras vítimas deste sistema falido. Foi um choque, mas foi também o momento em que compreendeu que o seu papel já não podia ser o de espectador. Ele não podia mais se contentar em combater injustiças em pequena escala. Essa luta foi de uma geração inteira. Ele se virou para o filho, imóvel, marcado pelo incidente, e a dor que sentia por ele era profunda. Mas ele sabia que este não era mais apenas um conflito pessoal. Não era apenas um assunto de família. O que acabará de acontecer foi uma provação que se tornaria um catalisador para mudanças muito maiores. Uma mudança que iria muito além da sua própria família e tocaria a própria essência do sistema de justiça e igualdade. Ele decidiu, não só por Elijah, mas por todos os jovens negros que sofriam diariamente com a brutalidade policial e a discriminação racial, tomar uma decisão radical. Ele sabia que suas ações teriam consequências. Ele iniciou uma série de ações judiciais contra a polícia local, denunciando a brutalidade racial e o abuso de poder. Samuel, com a sua experiência militar e ligações políticas, usou a sua posição e influência para exigir justiça, não só para Elias, mas para todos aqueles, como seu filho, que não tinham meios ou plataforma para se manifestarem.
Esta decisão não foi um simples passo jurídico. Foi um ato de guerra, uma declaração de que não toleraria mais injustiças. O general Mitchell, homem de tática e estratégia que era, sabia que esta luta não se limitaria a alguns meses de processos judiciais. Seria uma batalha longa, cansativa, mas necessária. Os meses que se seguiram foram uma provação sem fim. A imprensa enlouqueceu com o caso. Os vídeos circularam e os debates sobre o abuso de poder da polícia ganharam força, mas isso foi apenas o começo. Samuel sabia que este julgamento era apenas um primeiro passo. Foi apenas um elo na cadeia maior de mudanças que ele esperava. Não se tratava apenas de condenar as ações de um policial, mas de enfrentar todo um sistema que permitiu que esse tipo de comportamento se multiplicasse, impunemente. Cada dia de luta em tribunal, cada moção apresentada, cada processo iniciado fortaleceu a determinação de Samuel. Não se tratava de ganhar ou perder este julgamento, mas de responsabilizar o sistema pelas suas ações e de questionar os princípios que alimentaram este ciclo de violência e ódio. Elias, por sua vez, embora angustiado com o incidente, percebeu que nunca mais poderia ser visto da mesma forma. O jovem soldado, discreto, obediente sempre sob a proteção do pai, era agora um homem que carregava muito mais do que seus próprios sonhos e ambições. Ele carregou a voz de todos aqueles que, como ele, foram esmagados por um sistema injusto. Elias entendeu que essa luta, vencendo ou não, determinaria o seu futuro, mas principalmente de muitas outras pessoas que sofreram, nas sombras, a mesma opressão. Foi uma luta pela dignidade, uma luta pela igualdade, uma luta pelo reconhecimento da sua humanidade. Samuel sabia que nem tudo estava perdido. Esta luta, na qual ele estava agora envolvido, era uma brecha no muro da injustiça. Ele daria a seu filho, e a pessoas como ele, uma chance de lutar não apenas pela vitória legal, mas por uma mudança duradoura. O julgamento seria um testemunho de resiliência, um meio de iluminar o que normalmente estava escondido sob os tapetes da indiferença social. Mas, para além das decisões legais, Samuel sabia que o que pedia não era apenas um veredicto. Ele queria que a cidade, e todo um sistema, entendesse que a dignidade e a vida dos negros, de todos os negros, tinham igual valor. E para isso tinham que ser ouvidos, a todo custo.